Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo à continuação do estudo do Evangelho de João, versículo por versículo. É uma alegria muito grande contar com a sua participação. Vamos começar abrindo nossas Bíblias no capítulo 7 de João, versículo 25. João, capítulo 7 e versículo 25. Mas, antes de lermos o texto bíblico, quero fazer uma pergunta. Você já parou para pensar nos diferentes métodos de ensino de Jesus? Em tudo que ele fazia havia um ensinamento. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Ele ensinava através dos seus sermões e pregações, através de parábolas, de tantas maneiras, mas ele também ensinava através das conversas que tinha com as pessoas. Como já mencionamos, Jesus tinha muitos diálogos amigáveis com seus discípulos, por exemplo, o Sermão do Monte das Oliveiras, nos capítulos 24 e 25 de Mateus, e o maior sermão de Jesus, o Sermão da Última Ceia, registrado nos capítulos 13 a 16 do Evangelho de João. Se você prestar atenção, vai observar que estes sermões, na verdade, foram conversas que Jesus teve com seus discípulos. Jesus também ensinou através das discussões que teve. Ele teve uma discussão muito séria com os líderes religiosos dos seus dias. Isto aconteceu na Galiléia e também em Jerusalém, e mesmo quando Jesus discutia, ainda assim, ele estava ensinando. Grandes ensinamentos de Jesus saíram dessas discussões. E este é o contexto do versículo 25 do capítulo 7 de João. Essa discussão com os líderes religiosos começou a ser relatada no capítulo 5, quando Jesus curou um homem junto ao tanque de Betesda e ele disse para pegar sua cama e sair pelas ruas em frente ao templo. Este foi o pivô dessa discussão acirrada com os líderes religiosos. Na verdade, esta foi uma estratégia da parte de Jesus para que pudesse ensinar algumas coisas. Por exemplo, Jesus falou sobre a diferença entre obedecer à lei ao pé da letra e obedecer no espírito da lei. Aliás, este foi o assunto do último programa, a lei do sábado. Qual era o propósito da lei do sábado? Preste atenção no que Jesus falou. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Hoje fala-se muito sobre a medicina holística, que cuida do homem por inteiro. Os judeus dividiram o corpo humano em 248 partes. Jesus argumentou que tinha curado todas as 248 partes do homem do tanque de Betesda. E se eles quebravam a lei do sábado por causa de um cerimonial envolvendo apenas uma parte do corpo, por que o censuravam por ter curado as 248 partes de um homem no sábado? Jesus usou esta discussão com os líderes religiosos para transmitir o seu ensino. E a partir daí daremos continuidade ao nosso estudo a partir do versículo 25 até o versículo 32 do capítulo 7. Acompanhe comigo a leitura do texto. Diz assim: Então alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar: Não é este o homem que estão procurando matar? Aqui está ele, falando publicamente, e não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Cristo? Mas nós sabemos de onde é este homem. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou: Sim, vocês me conhecem e sabem de onde sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço porque venho da parte dele e ele me enviou. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos porque a sua hora ainda não havia chegado. Assim mesmo, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: Quando Cristo vier, fará mais sinais miraculosos do que este homem fez? Os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele.
Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. E o diálogo continua, envolvendo vários tipos de pessoas. Algumas traduções da Bíblia usam o termo autoridade, enquanto outras falam em mestres da lei, referindo-se aos líderes religiosos. Mas quando se refere aos judeus, está falando daquelas pessoas de Jerusalém ou dos arredores. Judeus devotos que provavelmente sabiam que os líderes religiosos estavam arquitetando um plano para matar Jesus. Segundo alguns teólogos, estes judeus apoiavam os líderes religiosos. Por outro lado, também vemos referências às multidões ou ao povo, os peregrinos e todo mundo que estavam em Jerusalém para a celebração da festa dos tabernáculos. Essas multidões pareciam estar abertas para Jesus e fizeram perguntas para ele do tipo: será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Cristo? E mais uma vez, chegamos à argumentação básica do Evangelho de João. João registrou todos estes sinais para convencer de que Jesus é o Cristo. Este assunto vai e volta no Evangelho de João. E dessa vez foram esses peregrinos que o trouxeram à tona. Eles comentaram: nós sabemos de onde é este homem. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Tinha uma coisa que eles não entenderam. Eles achavam que quando o Messias viesse, viria misteriosamente. Acho que eles esperavam que o Messias despencasse do céu, sem genealogia, nem história nenhuma. Malaquias até diz que ele viria de repente, de forma inesperada, mas eles se apoiavam nessa afirmação para dizer que o Messias não viria pelos canais humanos, nascendo de uma mulher. Muitos achavam que isso jamais aconteceria. Ao mesmo tempo, Jesus não passou a existir a partir do dia que nasceu em Belém. E é isso que ele estava tentando dizer para eles. Ele tentava lhes dizer: vocês me conhecem, sabem de onde venho. Não vim aqui por minha própria conta, mas aquele que me enviou é verdadeiro e vocês o conhecem. Eu conheço porque venho dele, e foi ele quem me enviou. Você se lembra do que João afirmou logo no início do seu evangelho? No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Em João capítulo 17, versículo 5, Jesus fez a mais sacerdotal de todas as suas orações. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus já existia antes de tudo. Ele já era o Cristo pré-encarnado. Isto era a verdade, Jesus tentou ensiná-lo. Mas, provavelmente, eles não entenderam o que Jesus estava tentando lhes falar. Preste atenção no versículo 28. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou. No original, a palavra exclamou dá a ideia de falar com eloquência, com firmeza, em voz alta. Jesus proclamou esta verdade. João relata que eles o teriam prendido, mas a sua hora ainda não havia chegado. Esta frase aparece várias vezes nesse evangelho e nos leva para o capítulo 12. O capítulo 12 fala sobre Jesus diante da cruz. Como já dissemos, metade dos capítulos deste evangelho se refere aos primeiros 33 anos da vida de Jesus e a outra metade, a última semana de Jesus na terra. Durante esta última semana, que começa a ser descrita no capítulo 12, Jesus enfrenta a cruz e depois faz esta afirmação impressionante: Pai, chegou a hora. Tantas vezes aparece a frase: a sua hora ainda não havia chegado. Por isso eles não conseguiram prendê-lo. Já comentamos isto. A sua vida era programada pelo Pai. E nesta programação do Pai incluía a hora que Jesus morreria pelos pecados de todo mundo. Mas até que esta hora chegasse, ninguém tiraria sua vida. No versículo 32 lemos que alguém fez a seguinte pergunta: quando Cristo vier, fará mais sinais miraculosos do que este homem fez? Quem disse isso foi a multidão, e quando os fariseus ouviram o borburinho no meio da multidão, os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Agora vamos avançar um pouco e ler os versículos 45 e 46, que diz assim: Finalmente os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhes perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala.
declararam os guardas. Viram que impressionante? Você já parou para pensar o que seria ouvir uma pregação de Jesus? Eu gosto de ler sobre grandes pregadores e suas pregações. Gosto especialmente de ler sobre pregadores do século XVIII como George Whitefield, Wesley, Jonathan Edwards. Sim, eu gosto de ler sobre a vida desses pregadores. Quando George Whitefield pregava, uma multidão de 30 ou 40 mil pessoas se formava em um campo aberto porque não havia uma construção que pudesse acomodar tanta gente. E como esse homem pregava! Dizem que ele tinha a aparência de um anjo. Uma vez um fazendeiro da Nova Inglaterra o ouviu pregando e disse: senti um aperto no coração e me ajoelhei. E quando me dei conta, estava chorando, confessando e me arrependendo dos meus pecados. Sabe, pregar e ver almas serem alcançadas, esse é um fenômeno fascinante. É algo maravilhoso. Imagine homens como George Whitefield e Jonathan Edwards, pecadores nas mãos do Deus Todo-Poderoso, e as pessoas grudadas nos bancos das igrejas, ouvindo a pregação e temendo escorregarem para o inferno. Creio que o segredo da pregação deles era a unção eletrizante do Espírito Santo que tinham. Quando as pessoas os ouviam pregar, ficavam boquiabertas com a pregação. Sim, a unção do Espírito Santo fazia parte da vida desses homens, em cada momento. Quando um homem é ungido pelo poder do Espírito Santo, ele abre a boca para pregar e as pessoas abrem o coração. Abrem o coração para Deus. Imaginem aqueles discípulos, imaginem aquelas multidões ouvindo o próprio Jesus pregar. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Gosto de observar aquela oração que já lemos aqui, em João capítulo 17, no versículo 5, quando Jesus diz: e agora, Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Sim, Jesus já existia antes de tudo. Ele já era o Cristo pré-encarnado. Isto era verdade. Jesus estava tentando passar aquela verdade através da sua mensagem naquele dia. E que impressionante as pessoas começarem a entender. Os próprios guardas não conseguiram prender Jesus naquele dia porque não era a hora ainda. E voltaram, e quando foram perguntados por que não o prenderam, eles tiveram que dizer: olha, ninguém fala como aquele homem. Ninguém fala como aquele homem. Claro, eles estavam ouvindo o próprio Jesus Cristo. Que possamos também ter essa unção do Mestre. E olha que podemos. Vamos ficando por aqui. Deus lhe abençoe. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.